Boa tarde, você que estiver chegando, pode. Sinta-se à vontade. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Vamos falar da palavra do Senhor. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Que vamos falar um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia. Só tô convidando aqui. Só um minutinho pra gente começar. Oi, seja bem-vinda. Boa tarde. Uai. Só um minutinho, gente. Tô convidando o pessoal. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Fica aí conosco. Já já vamos falar sobre as mulheres da Bíblia. Boa tarde. Seja bem-vindo. Fique conosco. Olá. Tudo bem? Já vamos começar. Só aguardar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Boa tarde, tudo bem? Gente, eu não sei. Boa tarde, tudo bem? Olá, pode ir chegando. Fiquem à vontade. Tô tentando enviar esse negócio para convidar, não tô conseguindo. Ai, ai. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe nossa tarde. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? Aqui. Oi, gente. Tudo bem? Aguardar só mais um pouquinho. Tá bom? Boa tarde. Gente, cadê esse negócio?
Ai, Cat. Boa tarde. Só um pouquinho, tá? Só para as meninas chegarem. Tem umas que estão trabalhando, que estão chegando. Tá bom? Só um minutinho. Sejam bem-vindas. Que Deus já possa tocar no coração de vocês, tá bom? No nosso coração, quer dizer. Obrigada! Seja bem-vinda, Tereza. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada. Marisa, tudo bom? Seja bem-vinda. Aqui é um lugar onde nós vamos aprender um pouco das mulheres da Bíblia. Obrigada. Eu que agradeço, minha amada. Seja bem-vinda, Adriana. Elisângela, minha amada, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez. Para quem não sabe, eu recebi um desafio do meu mentor e estava fazendo um desbloqueio com o Fábio Garuffi. E eu tinha um livro aqui que estava comigo desde fevereiro e eu estava procrastinando, deixando sempre para depois. Valdinélia, tudo bem? Deixando sempre para depois, como tem muitas coisas na vida da gente que a gente faz, né? Deixa para depois. Tudo bom, Kaique? Seja bem-vindo. E aí ele fez um desafio. Ele falou assim, quantas páginas tem esse livro? Aí eu falei, Tcheli! Eu falei, tem 370. Aí ele, você topa em 15 dias ler esse livro? Eu falei, sim. Não, de primeira eu falei, quem sabe, né? Aí depois, ele pegou e falou assim, e a live? Você vai abrir quando? Eu falei, mês que vem, talvez. Aí ele pegou e falou assim, então eu te desafio a ler esse livro com as mulheres na live. Abre a sua live e já lê o seu livro. Aí eu peguei desse livro, não é meu, não sou autora, mas é o livro que eu estou lendo, gente, da Tati Soeiro, tá? Aí eu comecei a ler, nós já estamos, porque não é só eu, vocês também estão comigo. Juliana! Seja bem-vinda, amada! Vamos aprender mais um pouquinho. Gente, é o seguinte. Aqui a gente lê um pouco mais rápido porque é muita mulher e eu tenho uma data para acabar, né? De ler esse livro. Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar a ler por semana, porque na real esse livro é feito para ler por semana, mas como foi um desafio, nós estamos lendo mais rápido, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a mim também, que abra a nossa mente. É que nem eu brinquei ontem, todo mundo tem Alexia, né? Eu tenho a Alessandra. Tá bom? Mas tá valendo. Gente, eu comprei uma Alexia e eu não sei se tá lá. Obrigada! Porque veio tudo em chinesinho, eu não sei. Mas tá valendo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Que Deus abençoe esses momentos, Senhor Jesus. Que vamos falar das mulheres da Bíblia, mas que venha trazer o exemplo para a nossa vida, que possamos ter proveito, Senhor Jesus, porque Tu és o Deus digno de toda honra e toda glória, Pai.
Muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui diante de Ti, Pai. O Senhor é maravilhoso, ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até esse momento, Pai. Muito obrigada, Senhor. Vamos estar aqui contigo, levando a Tua palavra, porque o Senhor é a melhor coisa que nós temos. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda vai fazer. A paz do Senhor, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Hoje eu tô achando estranha essa luz. Tá muito claro. Tem uma melhorada? Gente, para quem estava aqui desde o primeiro dia, olha que lindo. Nós estamos florescendo. Então tá, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres. A primeira é a Asenate. Asenate, a data da história de Asenate é 1700 a.C. A localização aonde ela viveu é no Egito. Seja bem-vindo para você que está chegando. Asenate ou Azenate é uma personagem bíblica mencionada no livro de Gênesis. Ela é conhecida por ser a esposa de José, o filho de Jacó e a mãe de 2 filhos, Manassés e Efraim. Asenate era egípcia, filha de Potífera, sacerdote de On, também conhecido como Heliópolis. Seu casamento com José, em hebreu, pode ser visto como aliança importante unindo José à classe sacerdotal egípcia, garantindo sua integração na sociedade egípcia. Asenate é a mãe de Manassés. Obrigada! A mãe de Manassés e Efraim, que se tornaram fundadores de 2 das tribos de Israel. Essas tribos tiveram um papel significativo na história. Boa tarde, amada! Roseli, seja bem-vinda! 2 Roseli? Oh, é muito amor! Que Deus abençoe. Chegaram juntas. Eu já republiquei. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ô, Glória! Só um minutinho, gente. Oh, glória, aleluia. Seja bem-vinda, Marlúcia. Asenate, embora mencionada brevemente na Bíblia, desempenha um papel crucial na narrativa de José e na continuidade da linhagem de Israel. Sua história ressoa com temas de aliança, interculturalidade. Mistura de 2 culturas, gente. Quase que não sai. E fé, sendo uma figura interessante para estudos mais aprofundados dentro da teologia bíblica. Asenate floresceu em uma terra estrangeira, transformando sua história em um testemunho de união e propósito, revelando que Deus faz brotar vida e bênção onde menos espera. Ai, que lindo esse! Seja bem-vinda! Asenate floresceu em uma terra estrangeira,
transformando sua história em um testemunho de união e propósito, revelando que Deus faz brotar vida e bênção onde menos espera. Então, quer dizer, onde a gente menos espera, ele faz ali brotar uma bênção. Devoção e oração. A história de Asenate nos convida uma dança delicada de fé, transformação e nos começos. José é elevado à posição de segundo em comando no Egito, brilha com sabedoria e coragem, guiando uma nação inteira por anos de abundância e fome. Seu casamento com Asenate, filha de Potífera, sacerdote On, simboliza mais que uma união. É um entrelaçar de dois mundos, uma mistura de culturas que nos desafia a enxergar além das barreiras que muitas vezes nos separam. É verdade, né, gente? Embora o papel de Asenate na narrativa seja silenciosa, seja silenciosa, sua presença carrega um peso profundo. A mulher que veio de fora, estrangeira na terra de Israel, foi acolhida e integrada à família de José. Olha só que interessante, gente. A estrangeira na terra de Israel foi acolhida e integrada na família de José. Pelo seu casamento, Asenate foi trazida para a história de Deus de Israel. Lembrando-se que Deus pode quebrar qualquer barreira cultural ou social para cumprir os seus planos. Em uma sociedade que tantas vezes ergue muros, a história de Asenate é uma poesia de acolhimento e integração, em uma lembrança que Deus vê o potencial de cada uma de nós, independentemente de onde viemos. Quer dizer, Deus não se importa de onde nós viemos, o que somos. Ele importa qual o propósito que tem. Gente, desculpa, mas calor de novo. Aqui é muito calor. Tá muito calor. Choveu, mas tá calor. Perdão, tá? Ela é esposa de José e mãe de Manassés e Efraim. Nos ensina que nem toda contribuição precisa ser visível para ser grandiosa. Gente, eu amei isso aqui, olha. Ela, esposa de José, mãe de Efraim, Manassés, nos ensina que nem toda contribuição precisa ser visível para ser grandiosa. Gente, isso aqui é lindo, porque às vezes o aparecer é o mínimo, porque o importante é o plano de Deus. Pode ser atrás dos bastidores, sim. Sabe? Você não precisa estar lá em cima para você estar ajudando, para você estar colaborando com as pessoas. Às vezes até aquilo que ninguém vê é até mais importante aquilo que todo mundo faz. Lembrei de uma figura na rede vizinha, que tinha um moço que estava doando alimentos para os mendigos, mas tinha um monte de câmeras de fotos atrás deles, né? Então aquele olor tira ali a singeleza de estar doando, de estar ajudando. O que ele queria com aquilo, será? Sabe, eu também não posso julgar, mas assim, olhando bem friamente, o que ele poderia estar fazendo com aquele tanto de foto, querendo filmar, né? Porque ali as pessoas só queriam um alimento. Isso, fama. Exatamente, Adriana, obrigada. Exatamente, queria fama ali, queria se amostrar. E ali as pessoas só queriam alimento, gente, só queria comer. No silêncio de uma história, Asenate cumpriu o seu papel com a fidelidade e responsabilidade, criando filhos que se tornariam líderes de tribos importantes de Israel.
Seus filhos, cujos nomes carregam marcas de gratidão de José. Manassés, Deus me fez esquecer o sofrimento. Olha o que significa Manassés, desculpa. Deus me fez esquecer o sofrimento. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O nome dos filhos de José refletem a beleza de uma nova vida nascida em meio cicatriz do passado. Todo mundo sabe a história de José, né? Que foi pro poço, que os irmãos vendeu, depois ele virou governador. Ele sofreu, depois virou governador. Qualquer dia, depois que nós terminarmos de ler esse livro, aí nós vamos falar, tá bom? Sobre as histórias bíblicas, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. A história de Asenate nos desafia a enxergar o poder da transformação. Ela que começou fora da linhagem de Israel, tornou-se parte da bênção divina. Sua vida nos inspira a reconhecer que Deus nos usa, independentemente de nossa origem, para cumprir seus propósitos maiores. Que possamos, como Asenate, buscar a transformação, acolher o novo e deixar um legado de fé, união. Presta atenção nessa parte, ó. E deixar um legado de fé e união que floresça para a glória de Deus. Aí aquela pergunta bem singela: qual o legado que você está deixando? O que você está deixando para as pessoas? O que você está fazendo para deixar um legado? Assim como a Asenate foi integrada à família de José, como você acolhe e integra pessoas de diferentes contextos em sua vida, trabalho ou igreja? Gente, forte isso, né? Como a gente está agregando aquelas pessoas? Será que a gente está tendo aceitação? Será que a gente está tendo preconceito? Será que a gente está prestando atenção no que nós estamos fazendo com as pessoas? Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, glória a Deus. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas já foram. Gente, você não é o seu passado. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Quais são as áreas da sua vida que precisam de um novo começo ou transformação? Gente, qual a área da sua vida que precisa de um desbloqueio, que precisa de uma terapia, que precisa de buscar a Deus? Oi, Arlete, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos falando da palavra do Senhor sobre as mulheres. Sabe? O que você tem que mudar? O que você tem que transformar? Porque as velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Asenate desempenhou seu papel sem grande visibilidade. Como você pode ser fiel e dedicada? Como você pode ser fiel e dedicada em suas responsabilidades diárias, mesmo quando não são reconhecidas? Como que você está fazendo aquele papel onde você não é reconhecido, onde as pessoas não se reconhecem? Eu aprendi há pouco tempo, gente, isso eu vou falar de mim, tá? Eu aprendi há pouco tempo o seguinte: tudo que você fazer, faça com excelência, como se fosse para Deus, não para aquela pessoa. E isso tem feito, assim, uma parte libertadora. Por quê? Porque você não analisa a pessoa. Você analisa aquele que deu a vida por você. Sabe? Então, o que acontece? Você acaba não odiando, você tem mais amor. Porque como que você vai odiar um Deus que deu o único filho para ele morrer no seu lugar? Aí fica mais fácil. A gente tem que treinar, sabe? Eu ainda não tô pronta, ainda tô caxingando. Mas assim, já estou sentindo a melhora. Por isso que eu tô passando isso para vocês. Porque comigo funcionou.
Ah, e se fosse Jesus, como que ele faria? Se fosse Jesus aqui nesse momento, como ele faria? Gente, não vamos mentir não, porque tem hora que a gente fica com tanta raiva, a gente tem vontade de fazer algumas coisas. Mas aí você pensa, volta para trás e fala, eita, se fosse Jesus aqui, o que ele faria? Exatamente. Faça o bem sem olhar a quem, com foco em Cristo. Eita, sim, obrigada. Exatamente, com foco em Cristo. Você não está fazendo por aquela pessoa, você está fazendo por você. Não, por Cristo, depois por você. Sabe? E funciona. E funciona. E é muito bom, gente. É muito bom. Porque aí vem a calmaria interna. Tudo é difícil. No início é bem difícil, gente. Porque chega dói. Mas depois você acostuma. Porque Deus está te tratando também. Sabe? Deus está me tratando. Por isso que eu estou mudando. Tá me tratando. A gente veio aqui nesse mundo para evoluir e para fazer o propósito de Cristo. Eu faço essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? É incrível essa reflexão rápida. E é verdade. E outra coisa, o nosso cérebro, ele tem 10 minutos. 10 minutos. Não, gente, 10 segundos. Para quando você estiver. Vou te dar um macete. Quando você estiver nervoso, tiver que resolver alguma coisa, não faça nada. Conta até 10. Aí o seu cérebro já vai estar oxigenando. Aí você vai conseguir pensar. Aí depois que você contou até 10, aí você fala assim: Senhor Jesus, se fosse o Senhor aqui, o que o Senhor fazia? O que o Senhor faria? Gente, funciona. Funciona. Parece bobo, mas funciona. Porque se você for na hora que você tiver com raiva, você não pensa, não oxigenou. Aí o que acontece? Você faz qualquer coisa. Aí você tem que voltar um pouquinho e fazer. Vamos pro foco? Desculpa. Ai, mas isso é bom, gente, é gostoso, porque assim eu vou aprendendo com vocês vão aprendendo comigo. Isso é um crescimento mútuo, sabe? Todo mundo está crescendo um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por essas mulheres. Que Deus cada dia mais possa estar transformando a minha vida e a sua. Que nós possamos fazer a diferença onde nós fomos. Eu ouvi uma coisa muito interessante. Você quer mudar o mundo? Mude você. E o mundo aonde você estiver, ele vai ser diferente. Aleluia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tá em Provérbios, gente, um livro que eu amo. Se você tiver oportunidade, leia. Leia uma vez, leia outra, leia várias. Provérbios 22:6. Azenate foi mãe de Manassés e Efraim, que se tornaram líderes de tribos importantes. Como suas ações hoje podem impactar positivamente as gerações futuras? Como que nós estamos criando os nossos filhos? Nós estamos ensinando o caminho para ele? Como que nós estamos fazendo? Vocês que têm filhos pequenos, meus já são grandão, já sou avó, tenho 4 netos. Então, assim, os pequenininhos, os adolescentes, até mesmo os adultos que moram com vocês. Como é que vocês estão criando os filhos? Como é que vocês estão ajudando a criar os netos? Essa é uma pergunta que, sabe? A Zenate teve que confiar em um futuro incerto ao se casar com José. Isso, Adriana, na presença de Deus. Como você pode confiar mais em Deus para guiar os passos da sua vida? Eita, vou ler de novo. A Zenate teve que confiar em um futuro incerto ao se casar com José. O futuro dela era incerto. Se bem que quando a gente casa é um futuro incerto, né? Como você pode confiar mais em Deus para guiar os passos de sua vida? É confiar nele e pronto, né? Não tem o que fazer. Vamos lá?
O que você aprendeu com essa mulher da Bíblia? Como pode aplicar esse ensinamento? Né? É para pensar, né, gente? Agora sobre o Sifra e Puá. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Essa daqui eu não conhecia. Assim, elas são, assim, pouquíssimas falas delas. Eu fui olhar, são poucas falas. Mas é interessante também. Vamos lá? A data da história dela é 1600, localização em que viveu no Egito. Gente, para quem tá chegando agora, é o seguinte, eu recebi um desafio do meu mentor e eu estava com o livro aqui desde fevereiro e ele tem 370 páginas e eu procrastinei e ele me desafiou a ler em 15 dias. E eu também estava procrastinando a abertura da minha live. Aí ele falou o seguinte, ele me desafiou a abrir a live assim, assim, e pegou e falou para eu ler o livro com vocês. Então aqui eu tô cumprindo, é que nem eu falo, desafio feito, desafio aceito. Então vamos lá comigo, força. Vamos lá para mais uma? Vocês estão aí comigo? Responde sim aí, quem tá prestando atenção, quem tá comigo? Quem tá comigo aí, gente? Glória a Deus. E ó, muito obrigada, amadas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Sifra e Puá. Sifra e Puá são duas personagens bíblicas mencionadas no livro de Êxodo. Elas são parteiras hebreias que desempenham um papel crucial na proteção dos recém-nascidos israelitas durante o tempo da escravidão do Egito. Gente, olha, a gente não conhecia as mulheres, eram parteiras, olha que importância. Como parteiras, Sifra e Puá desempenhavam um papel vital na sociedade, ajudando as mulheres hebreias a dar à luz. Sua função era crucial, especialmente em uma época em que o nascimento de uma criança era um evento de alto risco. Elas viveram durante o período em que os israelitas estavam escravizados no Egito. O faraó, preocupado com o crescimento da população hebreia, ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas ao nascer para enfraquecer o povo de Israel. Olha que malvado. Sifra e Puá, desculpa, gente. Sifra e Puá, mas era uma promessa de Deus, tá? Sifra e Puá são elogiadas, mas pensando bem, né? Matar as crianças. Sifra e Puá são elogiadas nas escrituras por temerem a Deus mais do que ao faraó. Elas arriscaram a vida ao desobedecer a ordem de faraó. Olha, gente, que mulheres maravilhosas para salvar os recém-nascidos. Esse ato de fé e coragem central em uma história. Mesmo com menções breves, suas ações deixam um legado de resistência, proteção da vida e fidelidade a Deus, servindo como exemplo para todas as gerações. Gente, elas desobedeceram o líder delas para obedecer a Deus. Isso é tremendo. Para salvar as crianças. O ato de coragem de Sifra e Puá contribuiu diretamente para a continuidade do povo de Israel, culminando o eventual libertação do Egito na forma de nação de Israel. Sifra e Puá. Agora aquela parte importante, gente.
Sifra e Puá, com coragem e fé, escolheram o temor a Deus, permitindo que a vida florescesse em meio a opressões e garantindo um futuro de libertação pelo povo. Quer dizer, para o seu povo. Gente, isso é tremendo. 2 mulheres ali, elas ajudaram a libertar o povo. Isso significa o quê? Que nós temos o poder de mudar as nossas histórias. Libertar a nossa família, libertarmos nós mesmos de algumas coisas que nos faz mal, de um mundo diferenciado, ser diferente, você é diferente, você é santinha, você, seja lá qual nome que se dão, mas o importante é que nós temos que temer a Deus, e salvar os nossos. E os nossos está incluído aqueles que Deus coloca em nossa vida para que nós possamos ajudar. Não é só, quando fala assim, os nossos, só a nossa família. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Não só a nossa família, mas sim aqueles que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa cuidar. Gente, tem tanta pessoa que passa na nossa vida que às vezes só precisa de um abraço, de um bom dia. Você tá bem? Sabe? Nós podemos mudar a história de uma pessoa com um telefonema. Nós temos que pensar nisso. As pessoas estão gritando, pedindo socorro, estão oprimidas, estão tristes. Tem muito sofrimento. Tino, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Devoção e oração. Sifra e Puá nos oferecem uma lição de fé que floresce no meio da opressão, onde o medo e a coragem se entrelaçam em uma escolha divina, diante da ordem implacável de Faraó. Aleluia! Glória a Deus! 11K! Uhul! Opa, só vai com os 2. Ai, ai. O homem mais poderoso de sua época, essas mulheres escolheram não dobrar-se diante dele e não se dobrar ao temor humano, mas sim ao temor a Deus. Com o coração corajoso, elas decidiram proteger as vidas dos recém-nascidos, mostrando que, em meio às sombras de decisões difíceis, a luz dos valores divinos deve sempre prevalecer. O valor divino sempre prevalecer, gente. Sempre Deus. Em nossas próprias jornadas, muitas vezes somos desafiadas a fazer escolhas que não são populares ou seguras. Foi o que eu falei, né? Às vezes, quando você quer servir a Cristo, as pessoas te acham diferente, metida, fora da casinha. Mas glória a Deus, para Deus nós não somos. Mas que refletem o coração de Deus. Sifra e Puá, mesmo com sua simplicidade, entenderam que o chamado de Deus para proteger as mais vulneráveis, especialmente as crianças, era maior do que qualquer ordem humana. Elas não apenas salvaram vidas, mas garantiram à nação de Israel continuasse permitindo que Moisés nascesse um dia e liderasse o povo à sua libertação. O ato da fidelidade dessas mulheres não passou despercebido aos olhos de Deus. Ele, em sua bondade, abençoou as parteiras e fez prosperar suas famílias. Está lá em Êxodo 1:20. Essa bênção é um testemunho de cuidado divino, porque aqueles que escolhem obedecer, mesmo em meio a adversidades,
Sifra e Poá nos ensina que quando somos fiel a Deus, mesmo ao custo de grandes riscos, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, gente. Faz assim também. E recompensa com sua graça, oh meu Deus. A coragem de Sifra e Poá ecoa por gerações, nos inspirando a ser mulheres que, em meio à opressão e injustiça, acolhem a vida, integridade e a fé. Suas ações abriram o caminho para a libertação de Israel, para que fosse possível. E lembram de que cada escolha em obediência a Deus tem um impacto eterno. Gente, que forte! Que possamos seguir o exemplo delas, vivendo com coragem, protegendo os vulneráveis. Olha o papel que nós temos. E confiando que em cada passo de obediência, a graça divina se manifesta em nós, através de nós. Vixe! A graça divina se manifesta em nós e através de nós. Vem para nós e você passa para frente. Mas importa, vamos lá agora na pausa e reflexão. Mas importa, Maria, seja bem-vinda, minha amada, glória a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos 5:29. Assim como Sifra e Poá escolhem obedecer a Deus, mesmo sobre o risco de vida. Boa tarde, amada, seja bem-vinda. Vamos lá. Assim como Sifra e Poá escolhem obedecer a Deus mesmo com risco de vida. Como você lida com situações em que obedecer a Deus entra em conflito com as expectativas humanas? Eita. Como que você fica nessa situação? Obedecer a Deus e entra em conflito aqui embaixo. É que nem eu falo, Deus e terra, né? Então aqui somos nós e Deus. Como que você lida aqui embaixo com as pessoas? Que você assim contradiz, contraria as pessoas. Pense nisso. Mais uma. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eita glória! Eita, obrigada quem mandou um baú, gente, eu não sei olhar. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Nossa, eu fico tão feliz. É igual, vou compartilhar uma coisa rapidinha com vocês. Quando eu recebo alguma coisa, eu fico tão feliz quando eu dou alguma coisa. Adriana, obrigada, Adriana. Deus abençoe. Obrigada, linda. Então, assim, é tanto quanto dar e receber. Mas dar é mais abençoador. Eu não sei por quê. Eu gosto muito disso. Eu acho, assim, interessante essas coisas, sabe? É abençoador. De todo jeito, você tanto dar quanto você receber. Muito obrigada. Sabe que o Senhor abençoa, leva, assim, muita gratidão. Que o Senhor leva em bênçãos para a sua vida. Tá, Adriana? E para todos que estão aqui, que Deus, esse tempo que vocês estão ficando aqui, que possa refletir, sabe, que possa trazer para você algo e que reflita onde você for. E que Deus abençoe. Obrigada, Roseli, obrigada. Deus abençoe. Vamos lá? Deus recompensou Sifra e Poá por sua... Desculpa, gente, eu toda hora falo Poá e não é Poá. É Puá. Tá travando? Sério? Eita, Neuza! Tudo bom, Neuza? Até que enfim conseguiu entrar. Tá travando? Como assim? Sério? Tá travando ainda, gente? Voltou?
A internet tá. Oi, obrigada! A internet tá oscilando. Eu tô vendo aqui o contato aqui. Aí tá. Fica. Volta, vai e volta. Não sei por quê. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, vou ler novamente, tá? Porque eu acho que ficou faltando. Deus recompensou Sifrá e Poá por sua fidelidade. Como essa verdade lhe dá coragem para ser fiel em situações difíceis? Obrigada, obrigada. As ações de Sifrá e Poá permitiram que Moisés, o libertador de Israel, sobrevivesse. Como você pode garantir que suas escolhas de hoje deixem um legado positivo para próximas gerações? O que você está fazendo hoje que na sua família, aonde você está deixando um legado? Ai, gente, obrigada por tudo. Eu não consigo olhar e ler, mas eu fico feliz, eu fico muito feliz. Eu nem sei direito ainda o que isso influi, mas deve ser bom, porque eu fico feliz. Não vos essa é importante. Gente, agora que eu me toquei numa coisa, a gente tá falando sobre florescer, e vocês sempre mandam flores. Ai, que delícia, obrigada. Como você pode resistir à pressão de se conformar com normas culturais ou sociais que estão em desacordo com os princípios de Deus? Gente, isso aqui é sério. A gente resgata moedinhas doadas para presentear. Ah, tá. Eu não sabia, não. Daqui a pouco vai aparecer aquele negócio que apareceu ontem. Como é que é? É sair de novo e entrar? Ah, não. Sumiu. Eu sou uma criança, acho que eu vou ser uma eterna criança, gente. Eu amo essas coisas. Ai. E faz parte da minha personalidade. Fecha e volta pra ver se para de travar. Tá travando ainda? Tá travando ainda, gente? Me responde alguém. Não, tá travando? Não, né? Que vocês estão... Eu saí, voltei, deu certo. Ah, tá, obrigada. Eu tenho que aprender a mexer com isso, gente. Não posso ficar dependendo de vocês o tempo todo, não. Mas eu vou aprender, hoje é o 4º dia, tá? Eu prometo. Eu já aprendi mais algumas coisinhas hoje, tá bom? Obrigada. O que você aprendeu com essa mulher? O que você aprendeu? Eu sempre erro o nome dela. Sifrá e Poá, as parteiras. Tá bom, obrigada. Eu vou aprender mesmo. Vamos para a próxima, gente. Hoje nós vamos em 5 mulheres, tá? E assim, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nós aprendemos e levamos ao nosso Deus, tá bom? Pode ser assim? Gente, que calor. Junta a menopausa com calor, misericórdia. Agora sobre... essa quase todo mundo conhece. Joquebede. Tem uma musiquinha de Joquebede. A data da história de Joquebede é 2067 a.C. Localização em que viveu Sodoma.
Coragem, proteção maternal, olha aí para as mamães, duradouro. Joquebede é uma figura super importante na Bíblia por ser mãe de Moisés, Arão e Miriam. Ela é destacada por sua coragem e fé de esconder Moisés. Durante um período em que o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Gente, eu vou sugerir uma coisa aqui. Joquebede, você faz o seguinte: imagina você na história dessa mulher. Presta atenção, para você ver o tanto que é forte. É bem forte a história dela. E quase todas nós conhecemos. Samara, seja bem-vinda, amor. Ela protegeu Moisés por 3 meses e quando não pôde mais escondê-lo, colocou em um cesto no rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. Este ato de fé levou Moisés a ser encontrado pela filha de Faraó e criado como seu próprio filho, permitindo que ele crescesse e se tornasse o libertador dos israelitas do Egito. Joquebede era uma mulher hebraica, uma levita, para ser exato, o que significa que ela veio na linhagem de Jacó. O povo hebreu, também chamado de israelita, foi escravizado pelo faraó e forçado a suportar o fardo do trabalho pesado sobre o calor do sol egípcio. Glória a Deus, né, gente? Por meio da coragem de Joquebede e pela graça de Deus, Moisés foi salvo. Deus não apenas preservou a vida de Moisés, mas também trabalhou por intermédio dele para libertar os judeus da escravidão, apontando para a salvação futura que ele provia por meio de Cristo. Deus usou Moisés. Enquanto Deus poupou o filho de Joquebede, ele não fez o mesmo com seu próprio filho. É por isso que eu falei, presta atenção. No entanto, por meio à morte e ressurreição de Cristo, todos nós podemos nos ser resgatados da morte espiritual. Olha que lindo, gente. Deu o único filho para morrer no nosso lugar. A história de Joquebede destaca a soberania de Deus em trazer a salvação. Além disso, a história de Joquebede ilustra como Deus opera por meio da coragem humana. Tá vendo como Deus, ele utiliza você para fazer algo? Mesmo de... Tá travando, gente? Tá travando de novo? Ou não? Tá bom. Mesmo diante de situações graves, assustadoras, podemos confiar no Senhor. Somos chamados a ser corajosos, independentemente das circunstâncias, pois Deus realizará os seus planos por meio de nós. Deus vai realizar os planos através de nós. Tem gente que não acredita nisso, mas é através de nós. É de mim, de você, da outra pessoa que você vai ajudar, daquela pessoa que você vai falar de Deus. Ela vai se curar, sabe? Obrigada, Roseli. Obrigada. Edileuza, seja bem-vinda. Sabe? É através de nós que Deus vai usar. Vamos lá para aquela parte em negrito, aquela que eu falo que é super importante. Joquebede, em meio à adversidade, plantou sua fé nas águas da incerteza. Ela colocou aquele menininho ali dentro daquele cesto, sem saber direito o que ia acontecer, só obedecendo e acreditando, permitindo que a vida florescesse e moldasse o futuro de uma nação, através de uma mulher. Presta atenção, gente.
Através de uma mulher corajosa, o que ela fez? Ela colocou ali aquela criança dentro daquele cesto e falou: Deus abençoa. Às vezes nós temos que fazer isso, sabe? Porque Deus é maravilhoso. Ô, gente, Deus vai compensar. Eu já passei por isso. Ai, obrigada para você que tá dando tap-tap. Obrigada pelos dedinhos. Ai, ai. Agora vamos lá na devoção. No final, gente, hoje eu quero contar um testemunho que eu lembrei aqui, agora. Mas eu quero ler primeiro, sabe, sobre as mulheres para não confundir muito. Mas eu quero contar um testemunho sobre mim. Quando eu tinha 7 anos, veio a minha memória. E eu vou contar para vocês. Tá bom? Gente! Devoção e oração. A história de Joquebede é uma história de fé e coragem, florescendo no coração de uma mulher meio